Eu venho de uma família espírita, que meus avós já eram espíritas. Meus pais eram atuantes no movimento espírita, né? Dirigentes, frequentadores, médiums, né? Eu lembro, inclusive, de um episódio. Minha família todos são médiums, né? Meus avós eram médiums, meu pai, minha mãe, todos. E uma vez, eu era bem moleque, e estava esperando o almoço no quarto. Eu deitei sobre a cama, abri um livro para ler. E quando minha mãe me chamou, eu fui levantar de repente, me apoiei no chão, e minha mão passou o chão. E eu fiquei flutuando entre passando o chão e saindo. Eu tentei chamar meus pais rapidamente, mas o som não saía. É como se eu estivesse falando num lugar sem ar, vamos dizer assim. E eu tomei um susto muito grande e depois desse susto eu consegui me levantar. Aí eu corri para a cozinha e falei, mãe, e contei o episódio. Ela falou assim, não, você saiu do corpo, seu pai também sai, eu também saio, sua irmã sai. Então não foi muita novidade. E em casa aconteciam algumas coisas estranhas, né? Algumas coisas se mexiam sozinhas, porque meu pai tinha efeitos físicos, né? Uma vez a gente estava jantando e na casa da minha avó tinha aqueles buffets antigos, né? Tinha alguns vasos assim em cima. Aí enquanto a gente conversava, um vaso começou a andar. Aí todo mundo parou, viu o vaso andando. Na hora que ele parou, continuaram comendo, né? Então como eu convivi com isso em família, e uma vez entrei na casa da minha avó também e vi um senhor negro sentado na sala. E eu tomei um susto muito grande e corri. Aí ela falou assim, não, é o senhor que trabalha no centro. É o pretinho velho que trabalha lá no centro. Você deve ter visto ele aí. Então nada era surpresa, né? Então quando você convive, a mediunidade começa a ser uma coisa que faz parte da vida, do cotidiano, né? Isso acontecia na minha casa. A outra coisa era a leitura de acesso à literatura espírita. Meus pais tinham codificação espalhada pela casa inteira e eu era um ávido leitor. Eu não sei quem aqui já leu, ou já ouviu falar disso, ou já leu Tesouros da Juventude. Eu li o que aparecesse na minha frente, né? Então tinha uma coleção lá de Tesouros da Juventude da minha mãe, muito antiga, né? Falava da época da guerra, explicava como é que era uma carvoaria, tinha contos, né? Então, li aquilo inteirinho, a coleção inteira. Depois eu vi uma enciclopédia Conhecer na casa do meu avô, li ela inteirinha. Aí comecei a ler, tinha uma coleção de literatura universal. Aí peguei também li inteirinha. Depois tinha uma de livros da literatura brasileira, também li. E um dia eu vi na estante dos meus pais a Revista Espírita. E eu comecei a olhar aquilo, achei tão interessante, né? Aí eu perguntei para meus pais, o que é essa Revista Espírita? Eu falei assim, não, Kardec todo mês escrevia uma revista, desde que ele publicou o Livro dos Espíritos, e por 10 anos, até a revista do mês da morte ele deixou publicado, né? E eu achei fascinante isso, inclusive porque as primeiras revistas que estão publicadas pelo Edicel, tem até, o Kardec até colocava o cotidiano, quem eles tinham recebido, as comunicações que vieram, quais eram as dúvidas que eles estavam levantando, tinha um texto antes. E eu fiquei fascinado com aquilo. E eu li aquela coleção, mais do que uma vez. Muitas vezes eu li aquela coleção, porque eu achei divertido, né? Mais do que o Tesouro da Juventude, né? E depois eu comecei a frequentar o centro e começou a surgir alguns problemas. O espiritismo que eu tinha conhecido por meio dos livros de Kardec não era o que eu encontrava nas aulinhas no centro. E começaram a surgir algumas discussões no centro a respeito disso, né? Uma vez, vinha um escritor espírita fazer uma palestra no centro. Tinha vários livros. E eu li os livros dele antes dele vir, para saber do que se tratava. Aí ele começou a fazer uma palestra e ele estava lançando um livro sobre Maria Madalena. Quando ele abriu para perguntas, eu falei para ele o seguinte, esse livro seu é psicografia ou é um livro de pesquisa? Ele falou, não sou médium, esse é um livro de pesquisa. E quais são as suas fontes? A literatura, uma literatura vasta sobre isso, citou uma série de livros e tal. Aí eu falei para ele assim, no caminho de Madalena indo para o sepulcro, você descreve o que Madalena estava pensando. Aonde que você encontrou por pesquisa o que Madalena pensava no caminho do sepulcro? Se isso não está escrito em lugar nenhum. Aí levou alguns minutos, uns segundos ali para conseguir pensar numa resposta, começou a dar uma resposta, depois mudou para outra, e no fim ele ficou confuso e não conseguiu dar resposta alguma, né? Causou um certo alvoroço esse episódio no centro, mas eu comecei a perceber que o espiritismo não era bem compreendido no centro espírita. Um pouco para frente, eu tive acesso às obras do Herculano Pires. E eu encontrei, no trabalho do Herculano,
essa postura de questionamento que eu tinha desde criança, de não aceitar, de querer saber a fundo, de não ouvir uma resposta rápida, de fazer pesquisas mais profundas, né? Nesse centro, eu comecei a questionar, depois mais à frente, sobre magnetismo animal, que eu via que Kardec dizia, magnetismo animal, alguém já viu isso na codificação? Magnetismo animal e espiritismo são duas ciências gêmeas, diz Kardec, não é possível compreender uma sem compreender a outra. Aí eu falei, e o que é magnetismo animal? Que ciência é essa? E comecei a perguntar e ninguém me dava uma resposta adequada, né? Para encurtar a história, de lá, durante uns 5 anos, pesquisando a fundo, eu descobri que não tínhamos nada em português a respeito desse assunto, né? E fiz contato com a Biblioteca Nacional da França, consegui os exemplares dos livros de Franz Anton Mesmer, que foi quem fundou a ciência do magnetismo animal, e naquela época tinha um grupo num centro espírita que eu estava fazendo um curso. E eu comentei para esse grupo que eu tinha feito toda a transcrição das obras de Kardec, que eram de Mesmer, que eram em francês, né? Passei no computador e estava com isso pronto para ser traduzido. E se alguém ali conhecia, ou tinha alguma indicação, pudesse me falar, né? E um senhor que estava ali já há 3 anos comigo, muito discreto, né? Sabia que ele era médico, ele falou, eu vou conversar no final da aula com você. E no final da aula ele se aproximou e falou o seguinte, olha, eu sou um professor de medicina, minha vida inteira fui materialista, cético, e considerava que a morte encerrava ali a existência. E ensinei isso para os meus alunos durante décadas, né, na faculdade. E me aposentei e tive um câncer na garganta, que estava evoluindo de tal forma que não havia mais resposta alguma na medicina, para o meu caso. A minha esposa frequentava um centro, que era só atravessar a rua. E ela disse para ele assim, olha, que custa você atravessar a rua e ir lá? Eu sei que você não acredita, mas vai até lá, você não vai perder nada por fazer isso. E ele fez. E para surpresa dele, ele regrediu o câncer. Ele não tinha mais câncer depois que ele fez o tratamento de passe nesse centro. E ele procurou um curso. E a senhora que coordenava esse centro, ela disse o seguinte, olha, vai começar um curso que o rapaz Paulo Henrique de Figueiredo vai passar a trabalhar aqui no centro. E ele falou, eu vou lá. E o primeiro dia ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, eu tenho uma pergunta que é a minha maior dúvida. Se você puder me responder, eu vou ficar muito grato. Eu falei, o que é? Para que serve Deus? O que vocês responderiam para ele, hein? Não é tão fácil, né? Ele não perguntou o que é Deus. Ele perguntou para que serve Deus. Não é fácil responder. E aí nós mergulhamos no livro de Kardec, né? Eu disse, nós vamos encontrar essa resposta juntos. E mergulhamos no estudo, uma pessoa extremamente dedicada, né? E ali ele me revelou, olha, eu sou professor da Faculdade Paulista de Medicina, tenho livros adotados pela Universidade de Citologia, sou tradutor do francês, especializado no século XVIII e XIX. E vou traduzir todas as obras que você colocar na minha mão. E nós traduzimos praticamente 20 obras do magnetismo animal, e eu publiquei isso no livro Mesmer, A Ciência Negada, que traz a história do magnetismo e a recuperação da sua ciência.